A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das montanhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem um aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, e os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Oremos. Pai amado, que ao meditarmos num texto sapiencial da Tua Palavra, num texto de sabedoria, nós nos sintamos, Pai, impelidos a buscar a Ti, ao Teu Santo Espírito, a Tua Santa Palavra, todas as vezes que viermos a tomar uma decisão, para que sejamos pessoas sábias diante de Ti. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, e no início de um novo ano nós sempre revemos muitas das coisas que foram feitas até aquele momento, no ano passado, e nós costumamos fazer vários votos de como será o ano seguinte, quais são os nossos planos e quais são as coisas que nós pretendemos conquistar naquele novo ano, quais são os traços de caráter que nós pretendemos corrigir, quais são as coisas que nós fazíamos que nós não queremos fazer mais e coisas que nós não fazíamos, que nós prometemos para nós mesmos que a partir daquele ano nós começaremos a fazer, não é? Pois bem, em relação a fazer as coisas, o livro de Provérbios, uma das coisas que nós vemos nele é a figura da sabedoria personalizada. Em que sentido? É a sabedoria, na verdade, pessoalizada, transformada e tratada como uma pessoa, dando conselhos aos homens. A figura da sabedoria sendo descrita como alguém que está lá conversando com outras pessoas e chamando essas pessoas a tomarem decisões sábias. Isso é majoritariamente o que nós vemos em Provérbios dos capítulos 1 a 8. E além dessa passagem aqui que nós lemos, que vocês viram claramente que a sabedoria está falando com as pessoas, nós vemos várias outras passagens em Provérbios em que a sabedoria aparece assumindo outros papéis, como por exemplo em Provérbios 6:22, ela aparece como um guia. O texto diz assim, Provérbios 6:22, quando você andar, essa instrução te guiará, a sabedoria te guiará, como se fosse uma pessoa te guiando, não é? Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, ela falará com você. Então Provérbios 6 trata a sabedoria como um guia. Provérbios 7 trata a sabedoria como um parente próximo, um outro exemplo. Ele diz assim, diga a sabedoria, Provérbios 7:4, você é minha irmã, você é meu parente. Provérbios 9, a partir do verso 1, e até o verso 6, trata a sabedoria como uma espécie de anfitriã, te convidando para entrar na casa dela. Venham, diz Provérbios 9:5, comam do meu pão, bebam do vinho que eu preparei. Então vejam a figura de Provérbios sendo tratada como alguém que interage com as pessoas, que conversa com as pessoas, que dá conselho às pessoas. E especificamente nesse texto, vemos a sabedoria se dirigindo às pessoas como se fosse uma espécie de profeta, no meio do povo, avisando as pessoas da possibilidade do perigo se elas não seguirem o seu conselho.
Então vamos ver o que é que a sabedoria divina está dizendo aqui nesse texto e pedir a Deus que nos ilumine o conhecimento nesse novo ano que se inicia. Vamos para a primeira parte dessa mensagem, que compreende dos versos 20 até o 22. Eu chamei essa primeira parte de o grito da sabedoria. Verso 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças ela levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Para aqui um momentinho. Então vejam a sabedoria aqui numa postura de uma espécie de postura de alguém que alerta. Nesses dois primeiros versos, nós vemos que ela está gritando, diz o texto, nas ruas e nas praças. Isso é para dar a ideia que ela está falando em público. Ruas e praças são locais de circulação, grande circulação de pessoas. Não é como um quarto que só recebe quem dorme nele. Não é como um salão real que só dá acesso ao rei e aos seus súditos. Ou como uma sinagoga, ou uma igreja, ou uma mesquita, que via de regra só recebe pessoas que são adeptas daquela determinada religião. Não. A sabedoria está falando aqui no meio da rua, no meio das praças, onde todos estão andando e ouvindo, diz o verso 20. E depois, o texto segue dizendo que ela clama do alto das muralhas. Aí algumas outras versões, esse texto é bastante difícil de traduzir, em algumas outras versões, talvez na sua Bíblia esteja escrito nas avenidas, ou em esquinas, ou em ruas barulhentas, algo do tipo. Na minha versão está escrito no alto das muralhas. A tradução aqui, todas essas traduções dão uma ideia de que o posicionamento ali da sabedoria é uma posição, é um local estratégico para que todo mundo veja. Em esquinas, em ruas barulhentas, nas avenidas, onde todo mundo passa, no alto de uma muralha. E depois ele também diz o texto que ela está à entrada dos portões e nas cidades. E aqui é interessante porque as portas das cidades eram um local público, costumavam naquela cultura funcionar como um local público de deliberação, de decisões, de julgamentos. Era um lugar em que pessoas se reuniam para discutir coisas importantes aos olhos de todos. Nós vemos um exemplo disso, no próprio livro de Ruth, que nós estamos expondo aqui às quartas-feiras. Lá no capítulo 4 de Ruth, nós vemos que Boaz, o futuro ali resgatador de Ruth, ele vai deliberar a respeito do relacionamento com ela ali também nas praças. Diz Ruth capítulo 4 e o verso 1, não é? Enfim, a entrada dos portões, a entrada da cidade, era um local em que as pessoas se reuniam e discutiam assuntos que eram de interesse público. Aí vem a primeira ideia desse texto até aqui. A ideia de que a sabedoria se faz clara para todos. Quando esse texto fala sobre um grito tão público da parte da sabedoria, ele está dizendo que ela está se mostrando, de certa forma se fazendo disponível para qualquer pessoa que escute a sua voz. E ela grita para que todos escutem de fato a sua voz. A primeira ideia desse texto é essa: a sabedoria se faz clara para todos. Aquele que fica no alto de um muro ou numa esquina movimentada, nas ruas, nas praças, é alguém que quer ser visto por qualquer um que passe. E é dessa posição, segundo o texto, que a sabedoria profere as suas palavras. E quais são essas palavras que ela está gritando? Nós vemos no verso 22. Abre aspas, palavras da sabedoria no verso 22. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? A ideia deste até quando traz a impressão que ela está falando com alguém que já está num determinado caminho. Quando a sabedoria grita até quando, ela está retoricamente perguntando: qual é o prazo dessa coisa que está acontecendo? Qual é o limite dessa sua atitude? Dessa coisa que é verdade nesse momento, mas não deveria ser. Quando será o ponto final dessa situação que está vigente, mas não deveria estar? Até quando isso se seguirá? Até quando essas atitudes se esticarão? Isso é muito interessante porque isso se assemelha demais a um grito de chamado ao arrependimento. Isso é semelhante porque arrependimento no Novo Testamento principalmente significa justamente mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude.
Esse grito da sabedoria, até quando? Até quando? Até quando? Pode nos remeter a João Batista bradando: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Esse grito pode nos remeter a Jesus bradando para as pessoas que se arrependessem, ou mesmo aos apóstolos no livro de Atos, dizendo: portanto, arrependam-se, se convertam, mudem de caminho para que sejam cancelados os seus pecados. O grito da sabedoria aqui é um grito que pergunta de maneira retórica a pecadores: até quando eles permanecerão nos seus pecados? E quais são as pessoas nesse verso aqui que escutam essa pergunta? Primeiro ele diz: vocês ingênuos, até quando amarão a ingenuidade? Depois ele diz: vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E depois ele diz: tolos, até quando vocês odiarão o conhecimento? A língua hebraica tem uma característica interessante, que é de repetir a mesma ideia várias vezes, né, usando palavras diferentes. Então essa é a ideia aqui. Nós podemos entender então aqui que os ingênuos, os zombadores e os tolos não são pessoas diferentes. Não, esse aqui é o ingênuo, esse aqui é o tolo, esse aqui é o... quem é o outro? É o zombador, né? Não são necessariamente pessoas diferentes. Ele está falando com pecadores em geral, que são em geral ingênuos, que são em geral zombadores e que são em geral tolos, e que precisam ouvir a voz da sabedoria. Vamos ver cada uma dessas repreensões. Primeiro ela diz: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? A palavra ingênuo, ou talvez na versão de vocês, de alguns de vocês esteja escrito nécio, representa alguém que é facilmente manipulável. Alguém que não tem escudos de bom senso para se proteger da manipulação de pessoas com más intenções. E esse é o tipo de pessoa ingênua que nós costumamos ter dó. Porque olha como a pessoa ela é simples, ela é facilmente enganada. Mas vejam o que o texto diz. O texto diz que os ingênuos amam essa ingenuidade. A sabedoria não diz que o ingênuo precisa muito de ajuda para aprender a não ser manipulado mais. A sabedoria trata o ingênuo como alguém que está confortável na posição de alguém que é enganado. E vemos isso em pessoas que se recusam, por exemplo, a olharem para a realidade. E nós mesmos agimos assim quando a realidade se impõe a nós e nós a negamos, porque muitas vezes é mais confortável acreditar numa mentira confortável do que engolir uma verdade que é um pouco doida, não é? E aí, até quando, pergunta a sabedoria? Até quando vocês acreditarão nas mentiras em detrimento da verdade só porque a verdade é desconfortável? Até quando vocês serão tão ingênuos, tão facilmente manipuláveis? Mas ela pergunta não da posição de alguém que está com pena, ela pergunta da posição de alguém que está olhando e vendo o ingênuo amar a própria ingenuidade. E aí em seguida ela diz: zombadores ou escarnecedores, dependendo da sua versão, até quando terão prazer na zombaria? E aí os zombadores ou os escarnecedores, eles são como apóstatas. São como pessoas que conhecem a verdade, conhecem o Senhor, mas debocham da verdade, debocham da sabedoria, tiram sarro do conhecimento e falam muitas vezes com alegria e orgulho dos seus próprios pecados. Eles são o oposto do sábio. O escarnecedor é aquele que, quando vê uma atitude certa sendo tomada, ele debocha da atitude certa. E quando ele vê uma atitude errada sendo tomada, ele fala: é isso, tem que aproveitar a vida mesmo, não é? E o livro de Provérbios, no capítulo 21 e o verso 24, diz que a raiz do problema deles é o orgulho. Provérbios 21, 24 diz: quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome, ou escarnecedor é o seu nome. Ele age com orgulho e age com arrogância. E Provérbios 22, 10 diz que esse tipo de gente tem que ser retirada da comunidade à força para que se restaure a ordem. Provérbios 22, 10 diz: mande embora o zombador, mande embora o escarnecedor, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. O zombador acha o pecado bonito e ele acha a sabedoria retrógrada. O Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos zombadores, mas encontrar prazer na lei do Senhor. E assim como no caso dos ingênuos, a sabedoria acusa os zombadores de terem prazer na zombaria. Vejam, até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria?
Eles gostam, eles acham bonito, eles se alimentam disso, de zombar daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que é real, daquilo que se precisa conservar para que a sociedade continue, daquilo que não ofende a lei do Senhor. Ele debocha e tem prazer naquilo que traz pecado. E aí a terceira repreensão tem a ver com tolice. Ele diz: tolos, até quando vocês odiarão o conhecimento? O louco ou tolo, no livro de Provérbios, é alguém impulsivo, obstinado, é aquele que não consegue exercer domínio próprio. O louco ou o tolo, dependendo da sua versão, é constantemente descrito no livro de Provérbios como uma espécie de jovem que precisa crescer logo, que precisa amadurecer logo. E a repreensão aqui é que os tolos ou loucos odeiam o conhecimento, odeiam a capacidade de discernir, odeiam a capacidade de interpretar, odeiam aprender o que é certo e o que é errado, porque no momento que você aprende a discernir o certo do errado, você ganha a responsabilidade de seguir o certo ou o errado. E eles odeiam o conhecimento. Essa é a acusação da sabedoria. Estes são aqueles a quem a sabedoria se dirige: zombadores, tolos e ingênuos. E nós aprendemos que ingênuos, zombadores e tolos amam a ingenuidade, têm prazer na zombaria e odeiam o conhecimento. Perceba que o que faz com que eles sejam quem são não é falta de sabedoria, é amor à ingenuidade. Perceba que o que faz com que eles sejam quem são não é falta de conhecimento, é ódio ao conhecimento. E por que então eles deveriam ouvir a sabedoria? Porque esse texto, ele se dirige a todos nós aqui. Porque uma das falhas que nós temos, às vezes, quando lemos a Bíblia, e principalmente textos que estão acusando pessoas com comportamentos dúbios, nós sempre lembramos de algum amigo, ou de alguém que a gente viu fazendo alguma besteira, nunca de nós mesmos. Lembrem-se, a sabedoria está falando conosco, e nos chamando a ouvi-la. E por que deveríamos ouvi-la? Vejam que a sabedoria, ela oferece uma recompensa para quem a escuta. Então vamos para a próxima parte da mensagem. Pode passar. Verso 23, a recompensa da sabedoria. Verso 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então primeiro ela diz: deem ouvidos, ouçam, escutem a minha repreensão. O deem ouvidos aqui é muito mais do que apenas escutar, é muito mais do que apenas as ondas sonoras vibrarem os seus tímpanos. Dar ouvidos aqui é prestar atenção e levar aquilo em consideração. Deem ouvidos à minha repreensão, ou seja, não amem a ingenuidade, não tenham prazer na zombaria e não odeiem o conhecimento. Deem ouvidos à minha repreensão, diz a sabedoria. A sabedoria pessoalizada aqui oferece uma recompensa àqueles que, quando ela fala, a escutam. Vejam que ela diz: eis que derramarei o meu espírito sobre vocês. E a palavra espírito aqui, o livro de Provérbios é um texto de sabedoria, então ele não está falando aqui do Espírito Santo, nem de algum tipo de aspecto espiritual de um ser vivo. Essa palavra espírito aqui poderia, por exemplo, ter sido traduzida como os meus pensamentos. Essa é a ideia que a palavra hebraica traz. Eu colocarei os meus pensamentos em vocês, se vocês escutarem minha repreensão. Se nós considerarmos o grito da sabedoria nas praças, e o fato de que, como a sabedoria grita em público para todo mundo, se a gente considerar que isso é aquilo que nós chamamos de bom senso, ou seja, aquela forma, sensata, equilibrada, politicamente ou socialmente, na verdade, equilibrada de agir, de decidir, de julgar, aquela razoabilidade, aquela prudência que é cobrada de todos numa sociedade para que a gente consiga zelar pela lei, pela ordem. Se a gente considerar o grito da sabedoria como sendo aquele bom senso que faz com que a sociedade funcione, não é? Então todos deveriam saber disso. Ora, todas as vezes que o bom senso cobra algo de uma pessoa, todas as vezes que uma pessoa tenta fazer algo muito, muito idiota, por falta de uma palavra melhor, e o bom senso chama a atenção daquela pessoa, não é?
e aí ela segue o bom senso, ela ganha um pouquinho mais de maturidade e de entendimento de por que ela deveria seguir aqueles protocolos. Porque afinal, funciona. Ouvir o bom senso funciona. Ouvir a tal da voz da razão, quando nós queremos fazer uma besteira e ela grita no seu ouvido, funciona. E nós, quando escutamos essa voz, nós acumulamos conhecimento ao longo da vida sobre o que fazer e não fazer. O que é, na verdade, o espírito do livro de Provérbios, não é? Conhecimento acumulado ao longo da vida depois de erros e acertos cometidos. Todas as vezes que se escuta a voz da razão, costuma se acertar, e aí você tem uma razão empírica para continuar ouvindo a voz da razão. A sabedoria diz aqui que à medida que nós a escutamos, ela derrama mais dos seus pensamentos sobre nós. Nós ficamos calejados, aprendemos em qual situação devemos nos meter e em qual não devemos. Aprendemos com quais pessoas devemos nos envolver e com quais não devemos. Quanto mais a sabedoria é escutada, mais do espírito dela ou dos pensamentos dela moram em nós. E além desse espírito, desses pensamentos que passam a nos habitar, ela promete: e lhes darei a conhecer as minhas palavras, diz o verso 23. Então eu vou colocar os meus pensamentos sobre vocês, se vocês me escutarem, e eu darei a vocês conhecer as minhas palavras. A palavra conhecer aqui traz a ideia de fazer com que nós entendamos aquilo que é dito. Sabe quando nós conhecemos algum provérbio popular, algum ditado popular de cor, mas aí nós só entendemos ele de fato na prática? Por exemplo, amigos, negócios à parte, não é? A gente ouve isso a vida inteira. Isso são palavras de sabedoria. Amigos, negócios à parte, não é? Até que você precisa demitir um amigo, ou é demitido por um amigo, ou até que uma parceria de negócios gera um conflito, aí você diz: amigos, negócios à parte. Verdade. Faz todo sentido. A promessa da sabedoria nesse verso é: à medida que nós a escutamos, esses ditados populares, aquilo que ela vinha falando e que nós nunca havíamos vivido, começa a fazer sentido. Darei a vocês conhecer as minhas palavras. À medida que nós a escutamos, as palavras dela fazem mais e mais sentido. Essa é a recompensa por ouvi-la. Ela se derrama em forma de pensamentos na nossa cabeça, e aquilo que ela diz começa a fazer sentido, não é? É isso que ela diz: me escutem por causa disso. Me escutem, porque eu derramarei sobre vocês o meu espírito e farei com que vocês entendam as minhas palavras, entendam aquilo que eu digo, para que aquilo que eu digo não pareça somente a birra de um pai chato, para que vocês entendam que isso faz sentido e vai tirar vocês do caminho da perdição. E essa é a recompensa por ouvi-la. Agora, existe algum castigo por não ouvi-la? Vamos para a próxima parte do texto e também para a próxima parte do sermão, versos 24 até o 27. Vamos ver se existe algo que acontece por rejeitar a sabedoria. Vamos ver. 24 e 25 primeiro. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Aí ele abre um parênteses aqui. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Fecha parênteses. Pausa aqui. Vejam que a sabedoria não está dizendo aqui: se vocês me rejeitarem. Não é isso que ela diz. Ela está dizendo: vocês já me rejeitaram. Como eu falei, vocês se recusaram a ouvir. Ela está dizendo: vocês já fecharam os ouvidos quando eu falei com vocês. Clamei, diz a sabedoria. Estendi a minha mão, diz a sabedoria. E vocês não ouviram. Não houve quem atendesse. Ninguém. Parei no meio das praças, parei no meio das ruas, nas esquinas, gritei para todos ouvirem e nenhum de vocês me deu atenção. E ela abre esse parênteses, não é? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e a ideia aqui é de desdém, né? Rejeitaram o meu conselho, então vocês não quiseram, desdenharam, zombaram do que eu falei, e não quiseram a minha repreensão, ou seja, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Eu aconselhei, eu chamei para fora do perigo, eu avisei, eu gritei, vocês fizeram pouco caso. Qual é a consequência disso? Verso 26. Também eu, porque também vocês riram de mim, agora também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror.
Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, vírgula, pausa aqui. Entendam, a palavra desgraça, aqui no verso 26, ou desventura, dependendo da sua versão, e a palavra terror, e também a palavra calamidade, que são as 3 palavras de consequência nesse texto, desgraça, terror e calamidade, elas têm que ser entendidas como as consequências de não ter dado ouvido à sabedoria. Terror, desgraça e calamidade. E o interessante também é que ela usa a palavra quando 3 vezes nesse verso. Ela diz, quando o terror chegar, quando o terror chegar, quando a calamidade chegar. Ou seja, não é uma questão de se a tolice, a falta de sabedoria vai me trazer o terror. É uma questão de quando. Vai acontecer. Não agir sabiamente vai trazer as suas consequências. Não é uma questão de se vai acontecer ou não. É uma questão de quando. É só colocar para contar o relógio. E quando acontecer, quando finalmente a atitude do tolo trouxer as suas consequências, quando acabar o prazo, quando o até quando chegar ao seu ápice, a sabedoria vai rir da desgraça dessa pessoa, como diz o texto. A sabedoria vai expressar o mesmo desdém que recebeu e vai se alegrar com a queda de quem a ignorou. E por causa disso, nós somos convidados a buscar a sabedoria na hora certa. O que nos leva à próxima parte desse texto, que vai dos versos 28 ao 31. A busca pela sabedoria na hora certa. Vejam o verso 28. Então, quando esse momento chegar, quando essa calamidade chegar, eles me invocarão, verso 28, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Isso aqui é o bom senso, dando um tapa na face de quem não o seguiu. Depois que nós já estamos sofrendo com o terror gerado pela nossa falta de sabedoria, é muito fácil discernir qual era a coisa certa a se fazer, não é? Mas a coisa certa a se fazer sempre esteve clara, sempre esteve ali gritando no seu ouvido. Fomos nós que a odiamos, assim como Deus disse a Caim, antes que ele matasse Abel, se você fizer o que é certo, Caim, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você. É necessário que você o domine, diz Deus a Caim. O correto está diante de você, Caim. O certo a fazer está aí, na sua cara. Eu sei exatamente o que você está querendo fazer e matar o seu irmão. E o certo está diante de você. É só escutar a voz da sabedoria. Mas ele não fez. E aí, fica fácil olhar para trás e lamentar a consequência. Quando a tormenta chegar, disse a sabedoria aí, aqui, então nesse momento eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Será tarde demais. Aquela que gritava das praças, gritava nas ruas para todo mundo ver, quando ela não for escutada, vocês sairão à minha procura, mas não me encontrarão mais. Eu não estarei mais nas praças, eu não estarei mais nas ruas. E assim como não adianta tentar parar uma flecha depois que ela já foi lançada e atingiu alguém, o máximo que você pode fazer é não lançar outra, né? Mas a pessoa que você matou já matou. Assim também, não adianta buscar sabedoria para fazer o que é certo depois que o errado já trouxe seus molhos. Só o que se pode fazer é usar a sabedoria dali para frente. Mas sabedoria nesse sentido não responde em retrospecto. Não pode ser aplicada ao passado. Quando a tormenta chega, diz a sabedoria, eles me invocam, mas eu não respondo. Quando as consequências vêm, eles tentam, com um lapso de bom senso, tentar corrigir aquilo que fizeram e não dá mais. Já foi, já era. E por que isso? Verso 29 diz o porquê. Não é porque eles não tinham conhecimento. É porque odiaram o conhecimento e não preferiram, o que está escrito aqui? Não preferiram o temor do Senhor. Então, de novo, foram rejeitados porque não foram rejeitados porque não tinham conhecimento, mas porque ele estava ali, o conhecimento estava ali e foi odiado. E algo importantíssimo aqui, não preferiram o temor do Senhor. E agora sim estamos chegando na dimensão espiritual da verdadeira sabedoria. Qual é a máxima do livro de Provérbios? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber.
mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E Provérbios 9:10, tão famoso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Isso é conhecimento, ter temor do Senhor. Temor do Senhor é a premissa, é o conhecimento na sua forma mais primeva, é o início do conhecimento, é a gênese da sabedoria, é temer o Senhor. O verdadeiro sábio, ele reverencia, ele respeita, ele teme o Senhor, ele tem prazer na sua lei, ele ama os seus princípios e mandamentos, e é daí que vem a verdadeira sabedoria. E o texto então vai nos dizer que a rejeição da sabedoria decorre da falta de temor do Senhor. Não é isso que diz o verso 28? Sairão à minha procura, não me encontrarão. Verso 29, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. As duas coisas estão relacionadas: falta de sabedoria e falta de temor a Deus. Mas é claro, como poderia ser diferente? Sabedoria tem a ver com certo e errado. Sabedoria tem a ver com ética e moral. Sabedoria tem a ver com tomar decisões na direção correta. E quem define o que é correto? Certo e errado são conceitos divinos, que vêm de Deus. Quando nós não tememos o Senhor, nós decidimos definir para nós mesmos o certo e o errado, para ficarmos confortáveis nas nossas decisões. Isso é falta de temor do Senhor e, portanto, falta de sabedoria na tomada de decisões. Quando fazemos isso e queremos definir para nós mesmos o que é bem e mal, é o momento que nós decidimos, assim como no Éden, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para poder dizermos para nós mesmos de maneira confortável o que é que mata e o que é que não mata. E dar ouvidos à voz do diabo quando ele olha para alguma coisa que a gente sabe que está errado. Ele diz: não, vai morrer não, pode comer desse fruto aí que ele é bom. Sem temor do Senhor não há sabedoria. E por isso o verso equipara odiar o conhecimento a não preferir o temor do Senhor. E o verso 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Conselho significa um ensino ou um aviso quanto ao que cabe fazer. Repreensão significa uma advertência, uma admoestação, um aviso feito por alguém. E o conselho e a repreensão da sabedoria, segundo o verso 30, foram rejeitados. Toda a repreensão dela foi rejeitada, diz a sabedoria. Isso traz a consequência do verso 31. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Comerão do fruto do seu caminho, dizem algumas versões. Ou seja, tal como eles semeiam, assim colherão. É a lei da semeadura. Vocês vão viver daquilo que vocês mesmos fizeram. Vocês vão se satisfazer daquilo que vocês mesmos plantaram. Semelhante à linguagem de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso ela também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A fartura desses pecadores virá dos seus próprios conselhos. Eles se alimentarão das próprias ideias. Ficarão naquele autoelogio para sempre, convencendo-se a si mesmo de que estão fazendo a coisa certa e de que não há problema em fazer o que eles estão fazendo, mesmo eles estando lá no fundo do poço e a realidade se impondo sobre eles e dizendo: olha o que você está fazendo, olha o seu caminho está errado. Não, está tudo bem, amanhã, quem sabe eu mudo. Vão se fartar dos próprios conselhos, ao invés de se fartarem dos frutos da sabedoria. E eis aqui, irmãos, um dos muitos aspectos do comportamento de seres humanos pecadores e tolos como nós. Eis aqui um dos muitos aspectos do comportamento de um homem que passou dias planejando trair a sua esposa, trocando mensagens com a amante às escondidas, enquanto a sabedoria gritava: até quando? E ele amou a ingenuidade. Ou enquanto ele organizava a rotina dele para caber um encontro às escondidas com a amante, e a sabedoria gritava: é sério que você vai continuar com isso? É sério que você vai continuar avançando com isso? Até quando? E ele amou a zombaria. Ou quando ele entrava na casa da mulher adúltera e a sabedoria, sem poder ser mais clara, gritava: você vai acabar com a sua vida e com a vida da sua família. E ele odiou o conhecimento.
E quando ele destruiu a sua família, tentou vestir uma capa de sábio, a sabedoria olhou para ele e riu. Ele tentou se redimir, tentou buscar a sabedoria, mas era tarde demais. E assim também em tantos outros casos, como um funcionário que ouvia o grito da sabedoria enquanto ele desviava dinheiro, e ela riu da cara dele quando a casa caiu. E assim também a garota que caiu no conto de um sedutor ímpio, ouvia o grito da sabedoria para que ela não fosse naquele caminho, para que ela não fosse se encontrar com aquele enganador, e a sabedoria riu da cara dela quando a casa caiu. E assim foi também todas as vezes que nós estávamos na iminência de fazer alguma besteira magistral, sabendo que nós estávamos num caminho errado, ouvimos o grito da sabedoria, mas decidimos ignorá-la. Ela não poderia ter sido mais clara e nós decidimos ignorá-la. Aí nós olhamos para trás e dissemos: ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Isso é a sabedoria rindo de nós, quando é tarde demais para ouvi-la. E aí os versos 32 e 33 são uma síntese do que foi falado até aqui. Os ingênuos, verso 32, aqueles que são facilmente manipuláveis, né, como nós dissemos, são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É a síntese do texto. Os ingênuos que não escutam a sabedoria morrem, mas aqueles que escutam a sabedoria habitam seguros, tranquilos e sem temor do mal. O caminho do temor do Senhor é a vida, o caminho que ignora o temor do Senhor é morte. E ao ouvir a sabedoria, diz ela aqui, vive-se seguro, tranquilo e sem medo da calamidade. Não é? Irmãos, nós acabamos de começar um novo ano. E com um novo ciclo, vem os votos de novas decisões a serem tomadas, coisas que erramos que não queremos errar mais, projetos que queremos colocar em prática. E tudo isso demanda sabedoria e demanda conhecimento. E portanto demanda temor do Senhor. E por que às vezes parece que é tão difícil escutar a sabedoria? Algumas coisas parecem tão óbvias, principalmente depois que dá errado. Parecia tão óbvio, parece tão claro, por que não fazemos? E aí entramos no aspecto espiritual do tal do bom senso. Não fazemos porque naturalmente é absolutamente impossível fazer a coisa certa. Sabiam disso? Que fazer a coisa certa é impossível? Porque a sabedoria começa no temor do Senhor, e o caráter humano é incorrigível só pela via do mero bom senso. O bom senso, ele está claro para que todos vejam. A sabedoria está gritando a todos, mas quantos estão seguindo ela? Ninguém, segundo ela mesma. Não é? Paulo diz aos Romanos no capítulo 2 que todos os seres humanos têm a lei do Senhor no coração. Todo ser humano nasce com uma noção primeva de certo e errado. E isso é muitas vezes o que o mundo chama de bom senso. São resquícios do que Deus imprimiu em nós, a sua imagem e semelhança, que foi afetada pelo pecado, mas permanece ali, mesmo afetada pelo pecado. E no capítulo 3, Paulo diz que mesmo o ser humano tendo a lei do Senhor no seu coração, ele diz que o ser humano não consegue e nem mesmo quer seguir a lei do Senhor. Ele não consegue, mesmo que conseguisse, ele não quer. Então, mais uma vez, aquele teatrinho, Jesus de um lado, o diabo do outro e a pessoa no meio, puxando cada um para um lado, lembra desse teatro? Lembram? O diabo que... Jesus, eu quero ir muito ir para Jesus, mas o diabo não deixa. Nós nunca quisemos ir para Jesus. Nunca. Nós estávamos confortáveis demais nos nossos delitos e pecados, amando a ingenuidade, como diz o texto. O ser humano não consegue seguir a lei do Senhor, porque não há temor do Senhor. Vejam o que diz o Salmo 14, os versos 2 e 3. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se tem um que busque o entendimento, para ver se existe um que busque a Deus. Aí ele olha, verso 3 do Salmo 14 diz: todos se desviaram, todos estão no caminho errado, todos juntamente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, diz o texto, nenhum sequer. Salmo 14. E é por isso, porque não há quem seja sábio nos padrões divinos, é por isso
que a sabedoria eterna, através da qual Deus fez o mundo, teve que encarnar para nos redimir. Irmãos, os termos que descrevem a sabedoria em Provérbios são muito semelhantes ao que é falado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a sabedoria de Provérbios de alguma forma prefigura a Cristo. Vejam, Provérbios capítulo 3, o verso 19 diz o seguinte: que o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra e com inteligência ele estabeleceu os céus. Então Provérbios diz que Deus usou sabedoria para estabelecer a terra. E quando nós lemos João capítulo 1 e o verso 3, nós lemos que todas as coisas foram feitas por meio do verbo, por meio do Logos Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. E mais, quando a sabedoria nesse capítulo 1 diz que derrama o Espírito dela sobre aqueles que a recebem, não é? Quando ela diz aqui no verso 23 que nós lemos: deem ouvidos à minha repreensão e eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Ora, qual é a promessa de Jesus em João 14? Eu pedirei ao Pai, não é isso que ele diz? E ele lhes dará outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que será derramado sobre vocês. Então Cristo é a verdadeira sabedoria divina. Cristo é aquele por meio de quem tudo aquilo que foi feito se fez, e em quem tudo converge. Sabe por que sempre parece que as pessoas lamentam suas decisões, sofrem por olhar para trás e sentir que a sabedoria está rindo delas por causa das decisões moralmente erradas que elas tomaram, e ainda assim não conseguem mudar de atitude? Porque o homem natural, diz Paulo, não quer, e nem que quisesse, ele não consegue seguir a lei de Deus, e portanto desfrutar da plenitude daquilo que ele foi criado para ser, uma criatura que vive alegremente para a glória de Deus. Tudo isso por causa do seu pecado. O homem natural toma decisões autocentradas, faz planos só para satisfazer a si mesmo, e chama de dar certo somente aquilo que o favorece diretamente. Nada disso é sábio, tudo isso é pecaminoso e leva o ser humano direto para o inferno. E vejam, um parênteses aqui: erros sem carga moral não estão no foco aqui. Errar um curso que você ia começar e decidir que você ia fazer outro, ou errar de profissão, como eu fiz isso, eu errei feio a profissão que eu escolhi para minha vida também, lá atrás tive que trocar, ou errar uma rua que você ia entrar e entrou na outra porque você olhou errado no Waze. Isso aí são falhas técnicas, erros de percurso. Isso aqui não está no foco aqui. Estamos falando de falhas morais, que o mundo muitas vezes trata ou como experiência ou como curtir a vida, não é? Estamos falando de deliberadamente, por exemplo, afundar-se em drogas ou bebida, deliberadamente desviar dinheiro, mentir para cima e para baixo, encher a cara ou ter uma vida libertina. Coisas que o mundo chama de viver a vida, mas que o livro de Provérbios chama de tolice, e tolice que mata. E esse era o caminho de todos nós, diz Efésios 2. E o que foi que Deus fez conosco? No meio da nossa tolice, no meio da nossa burrice, diz Efésios 2, quando nós ainda estávamos na nossa tolice, mortos em nossos delitos e pecados, Ele enviou a sabedoria divina para encarnar Jesus Cristo, nosso Senhor, que fez tudo em sua vida para viver para a glória de Deus. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, diz Jesus em João 4. E assim ele viveu de maneira plena, sábia, sem nenhum desviozinho moral, nenhum pecado, por 33 anos de vida. 33 anos. Quantos anos vocês têm? Eu vou fazer 33 daqui a agora 5. Faltam 5 aninhos para fazer 33. Eu já pequei bastante na vida. Muito. E se você tem um pouquinho mais de 33, pense no que você fez nos últimos 33 anos e se teria sido possível você não ter cometido pecado, não é? 33 anos e nenhum pecadinho, nenhum desvio moral, porque tudo que fazia para a glória de Deus, porque tudo que fazia no temor e na admoestação do Senhor, porque aprendeu a obediência, diz o autor de Hebreus, por meio do sofrimento. 33 anos de vida impecável. O Senhor Jesus é incrível ou não é? E ainda assim, Deus fez aquele que não tem pecado se tornar pecado por nós, e assassinou o pecado na cruz, no corpo de Jesus, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Deus fez o homem mais sábio e adulto de todos, e sábio porque é a própria sabedoria encarnada.
morrer por pessoas tolas e infantis como nós, para que assim pudéssemos ser salvos da nossa imprudência, das nossas meninices, das nossas decisões moralmente estúpidas, e aprendermos a viver para a glória de Deus. Vejam, irmãos, nós não temos que buscar sabedoria somente para as nossas decisões de vida em 2023, do ponto de vista de profissão, juntar dinheiro, sabe? Nós temos que nos entregar cada vez mais para a sabedoria viva que é Cristo. E parece que quando novos ciclos começam, como um novo ano, nós fazemos milhares de planos profissionais, acadêmicos, mas pouco ouvimos a sabedoria gritando no nosso ouvido, dizendo que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, para pararmos de cometer pecados básicos na caminhada cristã, desonrando o nosso Deus e vivendo as consequências disso. Que em 2023, acima de toda a busca por sabedoria e conhecimentos técnicos, para passar num concurso, no vestibular, para mudar de profissão ou para comprar algum bem, que nós escutemos o convite da sabedoria eterna todos os dias, para que as nossas decisões, antes de nos serem materialmente vantajosas, glorifiquem a Deus e preservem as nossas almas. Vamos orar.